Antes da gente continuar aqui com a nossa programação, quero aproveitar que a Bruna já chegou aqui também. Eu quero muito escutar a opinião dela, a posição dela sobre aquela situação vergonhosa que a gente presenciou pela televisão ontem dos senadores em relação à ministra Marina Silva, que foi gentilmente participar de uma comissão parlamentar sobre um questionamento que eu já vou depois dar uma pincelada sobre o assunto em si, que o assunto em si era muito importante, ele terminou ficando em 10º lugar por causa da violência sofrida pela ministra ontem, né, Bruna? É muito triste quando a gente vê que, pelo fato de ser mulher, e ainda mais se a gente botar no fato de ser uma mulher negra e amazônica, fica mais chamativo ainda a violência e a misoginia que aconteceu ontem no Senado Federal. Eu queria te escutar sobre isso. Sim, é amazônica, vindo da Amazônia, mas no caso ela se identifica como amazônida. É o termo que eles usam. Assim, como você já disse, vergonhoso, é o mínimo que a gente tem a dizer. Como mulher, e muitas mulheres já vi manifestarem isso, não tem nem lado, não tem questão política, é governo ou não é governo. É uma mulher sendo esculachada, assim, sendo atacada de todos os lados pelo simples fato de ser mulher. Inclusive com uma fala absurda de um senador que me foge o nome, assim, não quero nem saber quem é. São insignificantes. São insignificantes, dizendo para ela, se põe no seu lugar. Assim, qual é o lugar de mulher, então? Ela está ali como ministra de Estado, convidada numa reunião, numa audiência pública do Senado, vai lá para prestar esclarecimento se está fazendo isso. E aí, o papel dos homens ali ela teve o microfone cortado enquanto falava, ela foi acusada recebeu acusações sem prova de várias coisas, de vários tópicos, de que estaria mentindo, de que seria contra o desenvolvimento, de que por culpa dela as coisas não andam. Assim, só absurdo se ouviu. E um detalhe, né, Bruna? Esse senador que falou essas coisas para Marina Silva, para a ministra, foi o mesmo que um evento, tempos atrás, disse que era difícil ficar 6 horas ouvindo a Marina sem querer enforcá-la. Exato, assim, isso inclusive, uma ameaça. Não é nem só apologia à violência, isso é uma ameaça. A mulher ali, ela não pode cumprir o seu papel enquanto profissional, enquanto uma pessoa envolvida, engajada com a causa ambiental e que está ali tentando com esforços... me foge a palavra. Ela tem um esforço muito grande de fazer isso, mesmo dentro de um governo que, apesar de ser mais aberto à pauta ambiental, ainda assim é desenvolvimentista, e ainda assim, isso acho que o Gufo vai nos trazer na sequência, quer passar por cima de algumas questões ambientais em nome desse desenvolvimento que vem do século passado ou retrasado. A gente não está falando mais de um olhar para o futuro, que é a tentativa de aliar a preservação ambiental ao avanço econômico que é possível e que é o que se busca. Não, a ideia de desenvolvimento rasa que se tem, e que era o que estava se tratando naquela audiência, a gente precisa passar pelo meio da floresta, a gente precisa desmatar aqui para plantar, para criar gado, para abrir rodovia, para explorar petróleo no oceano. Se fala muito da Foz da Amazônia, é importante isso para mostrar a proximidade, mas o oceano, enquanto um ambiente natural, enquanto um ecossistema, também tem que ser preservado. Isso quase não se fala nesse debate, e ela ali apresentando dados que eram pedidos, ela não conseguia sequer falar direito. Assim, foi constrangedor. Eu ontem, quando comecei a ler as repercussões desse caso, infelizmente a gente se envolve, vai lendo e vai absorvendo aquilo, eu lembrei que 5 anos atrás, no auge da pandemia, teve uma situação, talvez vocês lembrem, de uma jovem em Santa Catarina que ela havia apresentado uma denúncia de abuso, de estupro, e que o juiz falou, colocou na sentença algo que depois foi chamado
em vários meios que ele estava acusando ela de estupro culposo, né? Mariana Ferrer. Obrigada. Foi horrível. Foi horrível aquele caso em que ele dizia que, assim, não, mas ela foi estuprada, mas ela deu condições, ela deu motivos, olha a roupa que ela estava usando. E aí, na ocasião, eu fiz uma reflexão do como é difícil ser mulher. Aquele era mais um dia difícil para ser mulher. E ontem me veio a mesma coisa na cabeça, mais um dia difícil para ser mulher. Basta ser mulher para estar ali. E aí, o que você trouxe no início. Basta ser mulher, vírgula. Mulher, negra, amazônica, defensora da pauta ambiental. Porque há 1 ou 2 semanas teve também uma outra sessão vergonhosa no Senado, em que uma influencer, eu detesto esse termo, né? Influencia quem? Muita gente, infelizmente, esteve lá fazendo um papelão, porque ela é a Virgínia, né? Não sei o nome completo dela, mas que ela estimula, incentiva seguidores a apostarem naquele jogo que não dá retorno nenhum, que tira dinheiro, que a pessoa perde dinheiro, está sempre devendo. Já tem relatos, casos registrados de pessoas que tiraram a própria vida por não conseguir dar conta das dívidas que tinham com esse jogo, e ela vai lá e ela é, inclusive, tietada por senadores. E aí esses mesmos senadores... Mas é loira, né? É branca, Felizmente tem branca, loira, jovem, rica, e muito mais próxima de uma pauta que não está ali tratando de mulheres, está ali tratando, não está ali em nome da defesa de mulheres também, né? Inclusive o que ela faz prejudica seguidores e seguidoras. Sim, influencer do mal, né? Exato. E aí a gente tem Marina Silva, que é uma pessoa com uma trajetória de vida e de luta reconhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro ela é respeitada. O Brasil é mais respeitado nesta gestão e o Lula deveria dar mais valor a isso, porque tem Marina Silva no comando do meio ambiente. Tem Marina Silva tratando das mudanças climáticas. Não fosse ela, talvez não teria a mesma importância, não teria essa visão internacional de que não, o governo está realmente tentando fazer algo pela pauta ambiental. Porque ela está tentando, enquanto o governo muitas vezes puxa para trás. Sim. E aí a gente vê ontem uma situação como essa que ela... E aí, inclusive, foi falado por este senador, eu estou aqui com a ministra, não preciso respeitar a ministra, a mulher até respeito. Não, é uma pessoa, ministra, ministro, mulher ou homem, qualquer pessoa que está ali merece respeito. E aí ele dizendo, você não merece respeito? Quantos anos teve aquele caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário? Parece que a gente voltou. Não te respeito, não faço isso contigo porque tu não merece. É a mesma lógica. Infelizmente, Bruna, e aí eu vou entrar um pouco no conteúdo que foi falado, porque a verdade que nós estamos vendo é um grande teatro de manipulação em torno de um interesse que tem muitas pessoas envolvidas que ficarão milionárias caso isso aconteça, que é essa liberação da exploração do petróleo na foz do Amazonas. O senador Omar Aziz, eu preciso citar o nome dele porque ele é da base do governo. Nossa. Foi o que começou toda a falta de respeito e debate com a Marina, e de alguma forma ele é um porta-voz do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá e que é o maior interessado na aprovação dessa liberação de exploração de petróleo. E aí eu não tenho aqui nenhum tipo de prova para acusá-lo de alguma coisa, mas certamente algum interesse ele tem, nem que seja político, em torno disso. E é bom a gente lembrar que na semana passada teve essa aprovação da lei que destrói a regulamentação ambiental no Brasil, no Senado. O fato de agora estarem queimando em praça pública a ministra Marina Silva tem tudo a ver com isso. Então, o que a gente está vendo é uma articulação do presidente do Senado através de senadores que são porta-vozes dele e aliados a ele. Alguns desses senadores, base do governo federal, e o governo federal não faz nada porque é do interesse do governo federal ter o Senado ao seu lado dentro dessa chamada coalizão presidencialista que nós temos. O que acontece? Jorge Wagner, senador do PT, líder do PT no Senado, estava na comissão ontem e ficou calado
não foi capaz de defender Marina Silva, e depois, quando foi entrevistado, disse, isso faz parte do debate, do calor do momento, super contemporizou. Por quê? Não é o Jacques Wagner? Jacques Wagner, o que eu chamei? Jorge. Desculpa. Jorge é um jogador, não. Desculpa, o Jorge Wagner é o jogador do Inter. Eu misturei os caras, mas é o Jacques Wagner, que é ex-governador da Bahia, senador baiano agora, e o presidente Lula, alguns meses atrás, foi ao Amapá e num evento público ao lado de Davi Alcolumbre, defendeu a exploração da Foz do Iguaçu e ainda... do Amazonas. Desculpa, e ainda destruiu o Ibama. Eu tô misturando as coisas porque eu tô com muita raiva. Eu sei, a gente perde as palavras, eu tava assim antes. Porque eu tô com muita raiva disso tudo, Bruna, porque, na verdade, a Marina Silva, se os netos... Olha, se nós ganharmos essa disputa do planeta Terra sobreviver, e a raça humana não for extinta, se nós ganharmos essa briga, e os netos e bisnetos desses senadores insignificantes sobreviverem, eles têm que agradecer a pessoas como Marina Silva. Pessoas que defendem a vida antes de qualquer coisa, que defendem o meio ambiente, não porque, nossa, que bonitinho, não, porque eles defendem a vida, porque eles defendem a soberania do Brasil. A soberania do nosso país, da indústria, do agronegócio, do comércio, da vida, ela depende da sustentabilidade. Não tem como a gente desassociar isso. Então, se os netos, bisnetos dessas pessoas sobreviverem e nós vencermos essa briga pela vida e não pela destruição do planeta, é graças a Marina Silva. Então, há pessoas como ela, né? Ela é uma dos tantos, mas no momento é o foco do nosso debate. Então, quando a gente vê que o presidente do Senado, aliado ao presidente da República, aos senadores que ali estavam e outros, também da base aliada, estão mais preocupados, talvez em alianças políticas, interesses políticos e interesses econômicos claríssimos em relação a isso, terminam causando esse tipo de crime contra uma mulher que é um símbolo de lutas importantíssimas para a humanidade. Eu fico assim, dá vontade de sair na porrada com esses caras, entendeu? É óbvio que isso está errado também da minha parte. E eu tenho aqui um microfone e a única coisa que eu posso fazer é essa crítica em relação a esse ataque misógino, mas que ele não é gratuito e fortuito, ele tem todo um embasamento político por trás de interesses coordenados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse ataque à Marina Silva é um ataque do presidente do Senado. Aqueles caras que estavam ali, aqueles senadores insignificantes, eles estão falando pelo Davi Alcolumbre, que é o maior interessado na aprovação dessa exploração de petróleo lá na costa da Amazônia. Eu vou trazer aqui os nomes dos senadores que fizeram esse, cercaram uma mulher e ficaram atacando, fizeram isso com ela. Você citou o Omar Aziz, Giba já tinha falado do Plínio Valério, né? E também o Marcos Rogério. Então, o Plínio Valério é do PSDB, aqui não tenho, no material que eu busco não tenho o estado, Marcos Rogério do PL e o Omar Aziz do PSD. PSD, partido da base do governo Lula. Inclusive tem ministros deste partido no governo Lula, e é a nova casa de Eduardo Leite. Seria bom ele se manifestar também sobre um novo correligionário dele, um antigo, Plínio Valério do PSDB, e um novo colega de partido, Omar Aziz do PSD, porque, e aí, governador? Plínio Valério, que é senador pelo Amazonas. Obrigada. De Marina Silva. Marina ela é do Acre. Isso, ela é de Chapuri. Isso. Mas hoje ela é deputada federal por São Paulo. Mas ela já foi senadora pelo Acre. Isso. São 9h59, a gente esqueceu de falar aqui, mas hoje tem sorteio de ingressos, viu? Opa! Então